Noite a todos. Agora são 19 horas e 6 minutos. Estariam começando as nossas aulas agora. Aula de sexta-feira, que eu sei que teria um quórum cheio de alunos. E agora, em virtude desse vírus, estamos cuidando, né? Não dá para brincar com a situação. Temos que ter o maior zelo possível. Então, gente, é uma coisa que eu nunca fiz, gravar a aula. Já me pediram muitas vezes, né, para colocar aí no YouTube, e a gente, na verdade, nunca teve um tempo para que pudesse fazer isso. E talvez seja agora a necessidade, né, impor isso para a gente, mas que fica a lição aí para vocês, para a gente acompanhar. Tá? Primeiramente, eu quero falar para vocês aí das aulas que a gente teve até agora. Primeiro, pessoal do 7º período, as 3 turmas, né? A gente vai levar meio junto agora, mas a turma da manhã está um pouquinho adiantada. A turma da manhã teve já a cumprimento de sentença de obrigação de entrega e de pagamento quantia certa. Já a turma da noite parou na obrigação de fazer. Então vou ter que fazer 2 vídeos antes para a turma da noite, de obrigação de entrega de coisa certa e incerta, e de obrigação de pagar quantia no cumprimento de sentença. Essas duas matérias colocadas em vídeo, né, a turma da manhã vai se beneficiar, que vai poder assistir novamente, né? Mas é um bônus para a turma da manhã. A turma da noite também não perde, tá? Então a gente vai começar assim. Eu programei algumas coisas aqui legais para mostrar na aula, né? Então, para a gente não ficar essa situação chata de vídeo, professor falando. Antes de tudo, também queria deixar as regras aí, que em função da situação extraordinária, né, que a gente não está acostumado, eu coloquei já o material ali para estudo, algumas coisas, do Humberto Teodoro Júnior, e você pode ter outro livro, pode pesquisar, pode dar uma lida. Vou colocar esses vídeos das aulas para vocês e depois vocês vão responder as perguntas que eu vou fazer, e daí depois a gente corrige numa outra aula. Se alguém durante a aula tiver pergunta ou dos próprios trabalhos que eu passar, o líder aí tem a Monique, a Suzana e a Tainara, elas têm meu WhatsApp aí, tenho também no YouTube, tem o próprio canal aí onde vai ficar o vídeo. Passa lá o e-mail, depois eu vou escrever meu e-mail ali novamente. Aí a gente tem vários canais aí, desculpe, para a gente falar a respeito. Tá? Então, quem não conhece, aqui é o meu escritório. Tem algumas homenagens aqui na parede, outras lá, né? Aqui tem as fotos das minhas filhas, lá em cima alguns livros. Tem 2 monitores, isso é muito importante para quem quer começar no direito, porque hoje com o programa eletrônico nós temos que cuidar, porque não tem mais o físico para a gente olhar e digitar. Então, 2 monitores, um fica o texto para escrever, outro fica o programa e o processo para você ir olhando. Facilita bastante. Tá? Então vamos lá para a primeira aula. Então quero falar para os 7º períodos. Os 7º períodos que nós estamos trabalhando: título executivo extrajudicial e cumprimento de sentença. Primeiro bimestre, cumprimento de sentença. A gente já viu das 3 turmas, né? Cumprimento de sentença, basicamente como funciona, a diferenciação da execução de título extrajudicial. A gente já viu também o título judicial, a gente já viu liquidação de sentença, vimos também o cumprimento de obrigação de fazer.
A turma da manhã já viu o cumprimento de obrigação de entrega, de pagar quantia, deu até um problema lá no, na parte do trânsito em julgado, a gente vai falar disso numa outra aula, tá? E a turma da noite ainda precisa ver o cumprimento de entrega de coisas e pagamento de quantia certa. Então, os dois primeiros vídeos vão ser para a turma da noite, cumprimento de sentença de entrega de coisa e pagamento de quantia certa. Depois nós vamos trabalhar de forma única com as 3 turmas, né? Começando ali na impugnação de sentença. Bora lá, 7º período, cumprimento de sentença de obrigação de entrega de coisa certa ou incerta, tá? Tá aí vou colocar na tela agora o meu e-mail, e se alguém tiver alguma dúvida pode entrar em contato com esse e-mail. O líder tem meu WhatsApp, também não tem problema, só não coloquei ali na tela, né? Mas se alguém precisar pode ligar, pode entrar em contato, pode olhar lá no YouTube também, tá? Nós vamos ver então o cumprimento de sentença de obrigação de entrega de coisa certa ou incerta. Lembrem vocês que quando eu tenho o título executivo extrajudicial, primeiro eu posso entrar com a execução diretamente, né? Se eu não tenho o título executivo extrajudicial, como eu venho falando em todas as aulas, eu preciso de uma ação de conhecimento. A ação de conhecimento vai se iniciar com o pedido inicial, contestação, audiência, até o final. E ao final nós teremos uma sentença. Eu posso cumprir a sentença já? Não. Eu tenho que esperar ainda o trânsito em julgado. Colocarei na tela ali agora para vocês verem a situação do cumprimento de sentença. Então vamos lá. Lembrem-se aqui. Primeiro eu tenho a sentença. Vou tentar desenhar aqui. Depois da sentença, eu necessariamente preciso do trânsito em julgado. Do trânsito em julgado, eu posso cumprir já? Não. O que acontece depois do trânsito em julgado? Necessita de um requerimento do credor. O credor precisa fazer o requerimento de cumprimento de sentença. Então, requerimento do credor. O credor faz esse requerimento, né? O credor faz o requerimento do cumprimento de sentença. E aí eu posso já cumprir a sentença? Vai acontecer o cumprimento de sentença? Não. Precisa impreterivelmente a intimação de quem? Do devedor. O devedor tem que ser intimado para ir no prazo que o juiz determinar. Nós não temos prazo estabelecido, assim como não temos na obrigação de fazer. Um detalhezinho aqui, na obrigação de fazer, eu falei que é mais difícil de cumprir a obrigação de fazer durante nossas aulas. Por quê? Se a obrigação de fazer não é cumprida, eu não tenho como pegar uma arma, um chicote e obrigar o devedor a cumprir a obrigação. Lembre-se que na obrigação de fazer, eu não tenho como obrigar o devedor a, com chicote, com arma, com alguma coisa, obrigar esse devedor a cumprir essa obrigação. Então, geralmente, a obrigação de fazer, ela transforma em obrigação de entrega, tá? Deixa eu contar um segredo para vocês. Eu falei quase toda a aula e tinha apertado na tela e tinha dado stop e eu não vi. Vocês não acreditam? Vamos continuar, tá? A obrigação de fazer, então, nós temos essa dificuldade. Agora, a obrigação de entrega, não. Na obrigação de entrega, eu tenho, sim, como obrigar o devedor a cumprir a obrigação. Por quê? Como é um bem, um veículo ou é um imóvel, eu tenho como buscar esse veículo, eu tenho como buscar esse imóvel, buscar não, mas eu vou colocar o credor lá no imóvel, né? Então, nesse sentido, ela vai ter uma efetividade melhor do que a obrigação de fazer, cumprimento de sentença. Então, nós vamos ter isso para frente, ok?
temos como cumprir a obrigação, mesmo o credor não topando cumprir essa obrigação. Né? Então, nós vamos ver agora. Então, emitimos o devedor. Qual o prazo? Não temos prazo. Mas, de regra, aplica o que pode estar no contrato, ou o juiz, de repente, vai dar lá 15 dias para ser cumprido a obrigação. Esses 15 dias sempre úteis. Esse espaço aqui de intimação, o devedor é intimado na pessoa do advogado, né? Não podemos esquecer. Se ele não tem advogado, ele é intimado pessoalmente. O devedor, nesse prazo aqui de 15 dias, isso chama-se prazo voluntário, aonde se o devedor cumprir a obrigação, não terá nenhum empecilho, não terá nenhuma consequência, não terá nenhuma multa para ele. Simplesmente ele cumpre a obrigação e mais paga as custas processuais e honorários advocatícios, o processo se encerra, vai arquivar. Né? Agora o problema é aqui, se ele não cumprir esse prazo voluntário, aí eu vou ter que ir atrás dele para cumprir a obrigação. Nesse sentido, eu busco uma tutela específica. Lembre-se lá da obrigação in natura. O objetivo aqui era a obrigação de entrega. O objetivo do cumprimento de sentença necessariamente no início deverá ser cumprimento de entrega de coisa. A partir desse momento aqui, desse prazo voluntário, então nós vamos para o cumprimento de sentença, né? De entrega de coisa. Lembrem-se da tabelinha que nós fizemos no primeiro dia de aula. Olhem aí a tabelinha de vocês, do primeiro dia de aula. Vou dar um tempo, olha lá. Eu vou olhar se vocês estão olhando. Aquela tabelinha onde diz cumprimento de sentença, execução de título extrajudicial, obrigação de fazer entrega e pagar, obrigação de fazer artigo no cumprimento de sentença 536, entrega 538 e pagar 523. Tá? Esses 3 artiguinhos que a gente estamos vendo agora. Tá? No cumprimento de sentença de entrega, então, 538, que é esse que está na tela aí. Tá? Seguindo, então, duas coisas que eu tenho que, primeiramente, observar. Como a gente está falando de coisa certa e incerta, temos que ver o que é uma coisa certa. Antigamente eu falava que a coisa certa era o Corinthians campeão. Hoje, meu Deus do céu, tá difícil de falar isso. Né? Então não vamos falar em futebol. Vamos falar que uma coisa certa é uma coisa determinada, e uma coisa incerta é uma coisa que eu tenho que determinar ainda. Eu só tenho ela por gênero e quantidade. Né? Então, eu coloquei exemplo aqui, ó. Vou colocar na tela ali. Foi um carro Gol vermelho, placa VU 0410. Não dá para ver de onde que é a placa. Acho que é de Curitiba, que eu tirei a foto da internet lá. Esse carro é um carro certo. Se eu fizer um contrato, se tiver uma sentença determinando a entrega desse carro, tem que necessariamente ser esse carro. Se não for esse carro, não é outro. A obrigação não estará cumprida. Agora, na obrigação incerta, como na foto ali, eu tenho sacas de soja. A saca de soja eu só tenho quantidade e o gênero. Então, 100 sacas de soja, eu sei que é 100 sacas de soja e os gêneros dela, né? Eu não sei quais. Ah, mas professor, como que a gente identifica onde que eu vou escolher essa saca? Então, na coisa incerta, eu preciso individualizar ou preciso escolher, né? Fazer a escolha da obrigação. Nesse sentido, como que se faz uma escolha da obrigação? Como que o sujeito vai cumprir uma obrigação de entrega de coisas incerta? Ele vai pegar, colocar numa caçamba ou numa, sei lá, num caminhão, chegar na frente do fórum, despejar lá e falar, tá aqui, tá entregue. Não pode, né? Então, como que vai acontecer? Essa obrigação de coisa incerta tem que ser escolhida. Geralmente, o devedor que faz a escolha, a gente já vai ver mais para frente como que é. Mas, enfim, o devedor ele vai dizer aonde está essa soja. Então, por exemplo, aqui em Cascavel, ele vai falar assim, está lá na Copavel, depositada em tal lugar, oriunda da fazenda X, né? Essa é a escolha feita. E o credor tem a ciência que ele vai lá.
E não precisa levar saca de soja, evidentemente, lá no fórum. Ele vai levar o documento onde está a saca de soja, que vai passar esse documento, de certa forma, que apresenta a propriedade de soja para o credor. O credor passa a ter a posse e vai dar destino no soja, provavelmente vender, fazer dinheiro. Né? Então, essa é a obrigação de coisa incerta, que tem que ter o detalhezinho, que tem que ter escolha. Tá? Seguindo, nós temos que observar da mesma forma que a gente observou a obrigação de fazer. A obrigação de fazer, lembra lá que no início eu falei que quando do julgamento das ações de obrigações de fazer e de entrega, ou seja, as obrigações de tutela específica. Lembra que eu brinquei com vocês? Falei tutela específica, obrigação de fazer e entrega, e a substitutiva seria o pagamento de quantia certa. A obrigação de fazer e a obrigação de entrega, então, elas são chamadas de tutela específicas. A obrigação de pagar quantia certa é o que vem substituí-la se essas obrigações não forem cumpridas. Então, como que funciona? Essa obrigação de entrega não cumprida transforma-se em pagamento de quantia certa. Então, a obrigação de tutela específica é aquela que não é de pagamento de quantia certa. Só restam duas: obrigação de fazer ou de entrega. Tá? Então, lá no julgamento das obrigações de tutela específicas, eu tenho especificamente um artigo lá determinando que o juiz tenha que incluir isso na sentença. Então, na obrigação de entrega, o juiz vai ter que incluir na sentença lá, no artigo 498. Na ação que tenha por objeto a entrega de coisa, o juiz, ao conceder a tutela específica, fixará o prazo para cumprimento da obrigação. Parágrafo único. Tratando de entrega de coisa determinada pelo gênero, pela quantidade, o autor individualizará na petição inicial, e a gente já vai ver isso. Se couber se a escolha couber ao réu, esse entregará individualizado no prazo fixado pelo juiz. Já vou explicar esse parágrafo único. Mas estamos lá no 498. Então, a tutela específica vai ser entregue dessa forma. O objeto da entrega, o juiz condenará a tutela e fixará o prazo. Então, não tem prazo. Aquele prazo voluntário lá que eu dei o exemplo de 15 dias, ele é o juiz que fixa. Presta atenção, o juiz que fixa os 15 dias. O juiz que vai fixar esse prazo de 15 dias lá. E aí eu tenho a tutela específica, né? Como que cumpre a tutela específica da obrigação de entrega de coisa? A obrigação de entrega de coisa certa, ela é cumprida dessa forma. Não cumprida a obrigação de entrega de coisas no prazo estabelecido na sentença, que é o prazo voluntário, lá que eu falei, será expedido um mandado de busca e apreensão ou de missão de posse em favor do credor, conforme se tratar coisa móvel ou imóvel. Então, olha ali, como eu falei lá no início da aula, da obrigação de fazer que não tem como cumprir, a obrigação de entrega tem. O juiz manda expedir o mandado para que seja cumprida a obrigação. Quem que cumpriu o mandado? O oficial de justiça. Né? Na aula eu ia esperar vocês responderem, aqui não. Fica chato, né, dessa forma, mas enfim, tem que ser assim, infelizmente. Então, quem que cumpre o mandado? O mandado de busca e apreensão, o mandado de missão de posse. Se fosse na aula eu ia ficar esperando responder, né? Aqui tem que falar. O oficial de justiça, né? Fica chato assim a aula sem interagir com vocês, mas é o jeito, né? Então, o oficial de justiça, que é um auxiliar da justiça, ele vai cumprir o mandado determinado pelo juiz. Óbvio, né, que quem expede o mandado é o cartório e entrega para o oficial de justiça para que o oficial de justiça vá cumprir esse mandado. A busca e apreensão será para bens móveis e a emissão de posse para bens imóveis. É só pensar na lógica. O veículo, que é bem móvel, vai ter que ser buscado, encontrado, onde quer que ele esteja. Pode ser que ele esteja na residência do devedor, pode ser que esteja no trabalho, pode ser que esteja em N lugares, né? E aí o juiz vai determinar que o oficial de justiça procure, busque esse veículo, claro, com a ajuda do credor, para o credor falar eventualmente onde está esse veículo e o oficial ir lá e apreender esse veículo para depois entregar para o credor. Algumas vezes é levado para o distribuidor, para o cartório distribuidor e depositário, né, que fica com o veículo,
Aqui em Cascavel, o depositário assume essas duas funções, e distribuir também de depositário. E o veículo fica lá com o juízo, né, o depositário, até que o credor pegue. Mas quando é a obrigação, que é para entregar para o credor, vai entregar diretamente. Só se porventura acontecer alguma coisa que não consegui ali no momento, então espera o credor aparecer para depois encontrar ele e entregar. E o mandado de emissão de posse, né, como é imóvel, não tem como buscar o apartamento, a casa e entregar para o credor. Então vai ser o contrário, vai pegar o credor e vai levar até a casa, né, e vai tirar o devedor do imóvel. A custe doia que doer. Né? Muitas pessoas imaginam que nunca vai sair do imóvel porque tem filhos pequenos, porque tem uma condição física ou idade, etc. Não, o juiz vai determinar. E aí surgem as medidas de apoio, inclusive, do juiz. Medidas de apoio que estão lá no artigo 536, parágrafo 1º, que fala assim, ó, para atender o disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar auxílio de reforço policial. Então o juiz vai mandar a polícia junto com o oficial de justiça e vai ser cumprido, não vai ter jeito, né? Então lá, como eu falei no início da aula, ali no início, a obrigação de fazer é mais difícil. Geralmente ela converte em perdas e danos, e junto com a multa, etc. Né? A obrigação de entrega ainda tem esse detalhe que o oficial de justiça pode, a mando do juiz, cumprir essa obrigação. E aí entregar o bem, e claro, pagando custos, honorários, aí acaba entregando cumprido a obrigação e encerra o processo. Né? Nesse sentido, então, nós temos a tutela específica, o cumprimento da obrigação de entrega de coisa com base nesse artigo 498 que tem colocado na sentença e o artigo 538 que me traz ali a possibilidade de expedir mandado de busca ou emissão de posse para o credor. Né? O que mais a gente tem que ver é se essa obrigação não puder ser cumprida. Como assim? Tanto faz o móvel, o imóvel, o veículo, o apartamento, a casa, pode perecer. Né? O veículo pode sofrer um acidente, pode ser roubado, a casa, né, não vai ser retirada do local, mas pode sofrer um incêndio, alguma coisa desse tipo. E o bem perecendo não tem mais como ser cumprido. Né? Então, nessa situação, aí vem a perdas e danos. Ou, no caso de imóvel, o devedor não vou entregar. E some ou desaparece o bem, daí não tem jeito. Tem que ser feito a conversão em perdas e danos. E como se dá a conversão? É aquela mesma situação da obrigação de fazer a tutela específica para a tutela substitutiva, que a gente vê ali na tela agora. Tá. Obrigação será transformada em tutela substitutiva, né? E lembrando que ela só transforma na forma do artigo 499. A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor requerer ou ser impossível a tutela específica ou obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. Quando o credor requerer, então, que ela será transformada em obrigação de pagamento de quantia certa, mas não simplesmente na bela vontade do credor, desculpe. Não é só o credor quer e converte, não. Vai ter que decorrer aquele prazo voluntário. Depois do prazo voluntário, aí sim o credor pode requerer que seja convertido em tutela específica. Tá? A obrigação se tornar impossível. Isso, quando que a obrigação se torna impossível? Claro, quando essa obrigação ela não tem mais como ser cumprida, né? Ou porque pereceu o bem, o veículo sumiu, né? Houve um acidente, o imóvel pegou fogo, ela se tornou impossível, né? Converte em perdas e danos. Nós temos uma situação, além da expedição de mandado, mas a situação da multa, as trente.
Astrente, lembre que vai cair na prova, astrente, não vai cair multa na prova, no concurso, na prova da OAB, não vai cair multa, vai cair astrente, vai estar escrito astrente. O que é astrente? Astrente é multa, multa que vai ser cumprida, tá? É multa que vai ser fixada pelo juiz, pode até ser de ofício, como está ali na tela, e o juiz colocará a multa a título de obrigar o devedor a cumprir essa obrigação. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente ou compatível com a obrigação e se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. Então, a multa astrente será cumprida, será colocada pelo juiz ou a requerimento do credor ou do juiz, não só no cumprimento da sentença, que pode ser usado inclusive tutela provisória, pode ser usado em qualquer momento processual. O juiz usa a multa, lembrando que a mesma situação da obrigação de fazer que eu falei, que não. Lembre-se que a multa, como eu falei na última aula, na obrigação de fazer, ela não pode ser uma mordida de crocodilo que causa a insolvência do devedor, o coitadinho do devedor fica insolvente, né? E não consegue mais nada. E não pode ser uma picadinha de mosquito, desde que não seja o da dengue, né? Que da dengue causa problemas. Um mosquito que o devedor só faz assim. Isso não gera, não tem nenhuma implicância, não tenho nenhum problema com isso, não vou pagar. Né? Então a multa, pelo princípio da razoabilidade, proporcionalidade, ela tem que ser feita uma ponderação pelo juiz. O juiz tem que fixar essa multa num determinado prazo e razoável. Então ele vai colocar lá R$500 por dia de atraso até o limite de 30 dias, por exemplo. Tá? Então o juiz como que chega nesse valor? Pelo valor da obrigação e pelas condições do devedor. Essa situação da multa, o juiz pode ser até de ofício, né? O juiz pode de certa forma aplicar a multa. E a multa ela tem uma situação de verificar o seu momento ali conforme aquela impossibilidade de cumprimento da obrigação, que daí vamos ver ali na tela. Então não pode. Lembrem lá, vamos desenhar aqui para vocês verem novamente, tá? Preste atenção ali na tela, né? Com relação à multa. Então nós temos o prazo voluntário lá de 15 dias. Quando que começa a imposição da multa? Aqui o devedor foi intimado, ele tem 15 dias para pagar e 15 dias para ali que o juiz fixou. Esse aqui é o prazo voluntário, né? Não esqueçam disso. A multa não é aplicada dentro desse prazo. O juiz dá assim: julgo procedente a ação, condena o devedor a entregar o veículo no prazo de 15 dias, sob pena de multa. Então vejam, né? Durante todo o prazo voluntário não há multa, sem multa. A multa vai ter a partir do quê? A partir do 16º dia que o juiz deu aqui, ou seja, aqui vai ser o primeiro dia da imposição de multa. E aqui eu vou ter outra linha do tempo, onde o juiz, ao fixar a multa, tem que colocar. Então o juiz tem que colocar 15 dias por dia de atraso. Não, desculpe, paguem isso. O juiz vai colocar R$500 por dia de atraso até o limite de 30 dias, desde que não ultrapasse a obrigação. Tá? Então o juiz vai fazer dessa forma. E aí eu vou ter 2, 3 e assim por diante, até eu falei, vamos botar 15 aqui, vamos seguir mais a linha do tempo. Eu falei 30 dias, né? Estou dando exemplo aqui para vocês. Aí a multa, ela vai ter 30 dias de multa, né? Conforme a decisão do juiz. Essa multa, 30 dias de multa, não pode ultrapassar o valor da obrigação, como eu já falei. Porém, lá, quando a obrigação se tornar impossível, ela não pode continuar, não tinha como devedor entregar. Então, se essa obrigação se tornou impossível dentro desse prazo voluntário que eu falei para vocês,
também não tem, né? Quando chegar aqui, não tinha como cumprir a obrigação. Quando chegar no 16º dia, não tinha. A obrigação se torna impossível. E aqui também nós vamos ver, claro, se é evidente, se aqui no final que ela se tornou impossível, óbvio que vai ter a multa dos 30 dias. Agora, se vamos supor que a multa se tornou impossível aqui, já falei isso na última aula, é evidente que até aqui nós vamos ter a aplicação da multa. Daqui para frente vai ser sem. Claro que não vai ser automático, né? Provavelmente vai chegar aqui no 30º dia, o credor vai executar a multa, obrigação, tudo. E aí ele vai cobrar os 30 dias. Daí compete ao devedor apresentar justificativa e provas que ali, já no 15º dia, a obrigação estava impossível. E, consequentemente, estando impossível, não tinha como ser cumprida. Gente do céu, eu estava ali, estava aqui e no celular eu esqueci de apertar o play e não estava rodando a aula ali no final. Mas enfim, agora vamos prosseguir com o cumprimento de sentença de obrigação de entrega. Né? São esses que acontecem. A multa, então, ali a gente já viu aquela situação quando ela se torna impossível, né? E seguindo. No parágrafo 1º, lá do artigo 537, como a gente já viu na última aula, o juiz poderá de ofício modificá-la, se ela se tornar muito grande ou muito pequena, né? Que o devedor não dê bola, ou que o devedor está sofrendo. Tanto o devedor como o credor pode discutir isso e pode aumentar, inclusive até com recurso. Tá? E se ali só não foi possível, mas não foi cumprida parcialmente, também pode ser modificada. Né? O valor da multa vai para o exequente, como eu já falei na última aula. A multa será devida desde o dia que configurar o descumprimento voluntário, que a gente já viu, até o limite que o juiz impor. Tá? E a multa ela aplica a toda e qualquer situação, como eu também já falei, desde a tutela provisória, tudo. Né? Então, a obrigação de fazer, a obrigação de entrega, tudo aplica essa multa. Acredito que multa astrente, né? Não esqueça que astrente está ok. Né? Podemos seguir aí com o cumprimento. Na obrigação de entrega, como é entregar, o devedor pode querer ficar com o bem. O devedor pode querer ficar, não vou entregar por quê? Porque eu fiz benfeitorias. Eu fiz benfeitorias nesse bem e aí eu não vou entregar. Não quero entregar, né? Esse bem, porque ou eu fiz uma benfeitoria no imóvel ou no veículo. Né? Todos nós sabemos que as benfeitorias são indenizáveis, as úteis e necessárias. As benfeitorias voluptuárias, não. Porém, se forem autorizadas e convencionadas, sim, né, podem ser indenizadas. As úteis e as necessárias, as úteis, né, aquela que, de certa forma, gera uma utilidade ao imóvel, como a garagem, né? Num veículo, como, sei lá, uma utilidade no veículo para, de repente, um mecanismo para gastar menos gasolina, é útil, não é útil. Né? A obrigação já necessária é aquela que tem que fazer. Por exemplo, rouba a roda do veículo, tem que comprar outra roda, senão o veículo não anda, volante, etc. Né? No imóvel, deu um vendaval, destruiu lá o teto, tem que colocar, refazer o teto, senão não tem por que ter um imóvel. Então essas são necessárias. E a voluptuárias ali, o exemplo, uma piscina, né, uma roda esportiva, um som, um veículo. Então, nesse sentido, elas não são indenizáveis. Agora, eu fiz uma benfeitoria, obviamente que eu quero ser indenizado, né? E aí me determina o juiz que eu tenho que entregar o bem. E eu falo, peraí, mas eu quero receber o que eu fiz de útil ou de necessário no bem. Eu posso exigir isso? Pode. Como? No caso de um cumprimento de sentença, eu já tenho que fazer isso na contestação. Para que quando chegue na sentença, apresentando essas provas, o juiz já determine julgo procedente a ação
e determino a entrega do bem pelo devedor, porém somente depois de pago as benfeitorias. Aí ele tem o direito de retenção, só vai cumprir a obrigação de entrega depois de pago a benfeitorias. Ele pode alegar ao devedor, inclusive, exceção de contrato não cumprido, que está lá no artigo 476 do Código Civil. Né? Então, me remete lá no 476 do Código Civil, não esqueça. Então, eu tenho ali nas benfeitorias, no parágrafo 1º do artigo 538, a existência de benfeitorias deve ser alegada na fase de conhecimento, em contestação, de forma discriminada e com atribuição, sempre que possível, justificada do respectivo valor. O direito de retenção por benfeitorias deve ser exercido na contestação, na fase de conhecimento. Então, se eu não fizer isso na contestação, eu perco a benfeitoria? Não, mas você perde o direito de retenção. O juiz não vai te dar retenção. Você vai ter que entrar com uma ação nova, exigindo as benfeitorias, e mais vai ter que entregar o bem. Não vai ter jeito. Ok? Benfeitorias, isso. Estudo benfeitorias que pode cair numa prova. Estudo benfeitorias que pode cair numa prova. Entenderam? Vamos lá. Continuando quase no fim da obrigação de entrega já. Obrigação de entrega de coisa incerta. A obrigação de entrega de coisa incerta, ela tem a peculiaridade de ter que individualizá-la, ter que escolher, né? Vai ter que escolher para ser entregue. Quem faz essa escolha? Como que faz essa escolha? Me remete ao Código Civil, no artigo 244, como está na tela. Nas coisas determinadas pelo gênero e pela quantidade, a escolha pertence ao devedor, se ao contrário não resultar do título da obrigação, mas não poderá dar coisa pior, nem será obrigado a prestar coisa melhor. Okay? E então, como que funciona isso? Daí nós vamos lá para essa situação que eu escrevi aqui. Tá? Então presta atenção aqui na tela. A escolha do devedor, porque ele está lá no artigo 244 do Código Civil, que é a escolha do devedor. Qual o momento que o devedor deve fazer essa escolha? O devedor deve fazer essa escolha no momento também na aula eu esperava vocês responderem, né? Aqui vamos fazer virtualmente essa resposta. Eu sei que vocês responderam da escolha, não, do cumprimento da obrigação. Ou seja, aquele prazo voluntário que o juiz deu, o devedor foi lá e cumpriu a obrigação. E aí ele faz, naquele mesmo momento, naquele mesmo prazo voluntário, cumpre a obrigação, os 15 dias lá. Então, entregou lá nos 15 dias, no final do prazo voluntário. Pode ser também no início, né? Aqui só para... Ele tem 15 dias, geralmente cumpre no 15º dia. Mas pode ser no 10º, no 1º, etc. E aí o credor pode dizer essa coisa eu não quero, essa coisa ela não deveria ter sido feita essa escolha e assim por diante. O credor pode, ele pode impugnar. Como o devedor só vai fazer a escolha lá no momento da entrega, o devedor vai ser intimado, né, para impugnar. Depois de ele intimado o cumprimento da obrigação, ele geralmente terá 5 dias para se manifestar. Né? No silêncio do juiz é 5 dias. Se o juiz der prazo, 10, 15, vai ser no prazo que o juiz determinar. Tá? Então, repetindo aqui, olhem essa repetição. O devedor faz a escolha no momento do cumprimento da obrigação, o momento da escolha no fim do prazo voluntário, o credor pode impugnar quando, depois intimado desse cumprimento da obrigação, geralmente em 5 dias. Aí ele faz a impugnação, se for o caso. O juiz, claro, vai decidir. E dessa decisão do juiz cabe recurso de agravo do instrumento. Se a escolha do credor, então, como diz lá, se estiver no contrato que a escolha do credor. Geralmente, a obrigação no cumprimento de sentença, oriundo de um processo de execução, não vai ter um contrato. Pode ser até que tenha, né? Mas não é título executivo porque não tem a testemunha lá assinando as duas testemunhas, como eu já expliquei para vocês. Porém, geralmente não tem. Então, sempre vai ser do devedor. 90% dos casos
no cumprimento de sentença, porque oriundo um processo de conhecimento vai ser do devedor. Mas se porventura tiver um contrato, e nesse contrato estiver falando que a escolha é do credor, quando que ele escolhe? Obviamente, na própria petição inicial, se ele entrar. Por quê? Daí o devedor vai impugnar na contestação e na sentença lá o juiz já vai determinar a escolha. E aí eu já venho praticamente com uma escolha certa, tá? E aí o juiz determina um cumprimento de sentença de obrigação de coisa certa, porque a escolha era do credor, tá? Aí compete ao devedor impugnar na sua contestação, como eu já falei, e ao juiz decidir na sentença. Aí cabe recurso se não concordar. Então, quando a escolha for pelo credor, já será resolvido na sentença e já será transformado em obrigação de coisa certa. Ok? E para finalizar, chegamos ao encerramento do processo. A obrigação de entrega, ela tem o objetivo, claro, da entrega, senão o juiz vai determinar que o oficial vá atrás para fazer essa entrega, né? E com isso encerra o processo, se for cumprida, tanto no prazo voluntário como depois pelo devedor. Pago custas e honorários advocatícios, o processo se encerra. Na cumprimento do mandado, com efetiva entrega do bem ao credor, paga as custas e honorários de sucumbência, não existindo impugnação por parte de uma das partes, o juiz determina o encerramento do processo e o seu arquivamento. Ok? Tirei lá da tela, arquivamento. Ok? Esse material vai estar no Sagres a partir do momento que eu publicar esse vídeo, dando noção para vocês dessa aula de obrigação de entrega de coisas. Espero que gostaram e seguimos para a próxima aula. E vamos melhorando cada aula aí para frente. Ok? Obrigado, fique com Deus. E bora lá combater esse coronavírus aí.